Bom, geralmente eu costumo fazer os vídeos na terça-feira e postar no mesmo dia. Só que eu decidi fazer um vídeo hoje falando sobre um assunto que está sendo discutido, debatido na denominação que eu frequento. Esse assunto, na minha opinião, ele é bem interessante. Bom seria se todas as denominações tratassem desse assunto como a denominação que eu frequento está tratando, que é a luz das Escrituras. Porém, eu estou vendo que tá tendo muita divergência entre os cristãos dessa denominação. Alguns concordam, outros discordam. O assunto é sobre culto infantil. A, a questão é se o culto infantil ele tem respaldo bíblico ou não. A maioria das denominações que eu conheço tem o culto infantil, tem um momento onde as crianças saem de perto dos pais e vão para uma sala reservada com um adulto ali, dando atividades para fazer, contando histórias, colorindo, cantando. A grande questão é a Bíblia, ela te dá base para realizar um culto infantil? Alguns acham que sim, outros acham que não. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo e gostaria de ler 4 textos falando sobre o envolvimento da criança no culto. E o texto base, que na minha opinião é um texto-chave para decidirmos se a criança ela pode ou deve, se é certo, se é bíblico a criança ter um culto à parte, é Neemias. Neemias capítulo 8. O contexto aqui está falando de quando Esdras ele lê o livro da lei para o povo. Neemias 8 diz assim: Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Interessante aqui que o texto está falando de um culto, correto? Não é o culto como nós estamos acostumados, dentro de 4 paredes, mas era um culto onde houve a leitura da palavra, houve oração, houve explicação da palavra. Então, é um culto onde quem ministrou foi Esdras. E nesse culto, quem estava presente? O versículo de número 3, o versículo de número 2, fala que estava homens, mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. Correto? Então nós vemos nesse texto que não tinha um lugar à parte na hora do culto para as crianças. Deuteronômio capítulo 6, o próprio Deus vai dizer para os pais ensinar os filhos a lei de Deus. E diz também para os pais falar da lei em todo momento. Deuteronômio 6, versículo 7 fala que é para os pais falarem da lei para os seus filhos enquanto estiverem assentados em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver se deitando ou se levantando, em todo momento. Era para se falar da lei do Senhor. Interessante que ainda em Neemias, depois que o livro da lei foi lido, olha o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, no versículo de número 5, diz assim: Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. Todos quem? Homens, mulheres e crianças
que já tinham idade para entender. Correto? Então todos se levantaram. Então Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, Amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Então você vê que existe uma ordem, e dentro dessa ordem estavam homens, mulheres e crianças fazendo a mesma coisa. Não tinha distinção, não tinha um culto especial. A Bíblia não fala de culto infantil, a Bíblia fala de culto. E esse culto tem que estar presente homens, mulheres e crianças. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Correto? Mesmo que você me diga, mas Maurício, isso é um conceito do Antigo Testamento. Sim, mas olha o que fala 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Paulo fala para Timóteo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras. Desde pequeno, Timóteo já sabia as sagradas Escrituras. Então não é um conceito apenas no Antigo Testamento, sendo que o Novo já aboliu isso. As crianças têm que fazer parte do culto. Então, culto infantil, biblicamente, não existe. O que existe biblicamente é culto. E as crianças têm que fazer parte. Qual que é o problema hoje? Então, pela Bíblia, não tem culto infantil. Só que existe um problema. A igreja, a denominação, ela quer tirar a criança da salinha e levar para junto dos pais, porém, está fazendo da forma errada. Por quê? Porque as crianças, elas saem da salinha, onde elas pintam, desenham, e vão para perto dos pais pintar e desenhar. Ou seja, não mudou nada. O que elas faziam lá embaixo, elas fazem junto dos pais. A intenção e a questão de tirar a criança da salinha e incluir no culto, porque isso é bíblico, é que ela participe do culto junto com o pai. O problema das igrejas hoje é que o culto, os nossos cultos não são inclusivos. Eles não incluem a criança, não incluem o idoso. É sempre as mesmas pessoas que cantam, é sempre as mesmas pessoas que oram, é sempre as mesmas pessoas que pregam, como se só aquelas pessoas fossem capazes, tivessem capacidade para fazer aquela função, orar, cantar, etc. Então, a igreja, não basta somente a liderança da igreja tirar a criança da salinha, tem que incluir a criança no culto, não somente a criança, mas o idoso, o jovem, o adolescente, todos. Ou seja, na hora do culto, aquele que vai dirigir o culto, aquele que vai fazer a liturgia do culto, tem que montar a liturgia incluindo a criança, o idoso, o adolescente, o jovem, o adulto, incluindo todos, homens e mulheres. Só que não é assim que acontece. Então, está trocando 6 por meia dúzia. É como Jesus falou, tem gente que coa um mosquito e engole um camelo. Entendeu? Então, os cultos, eles têm que ter a participação da criança. A criança tem que ter um momento para louvar a Deus lá na frente. Aqueles que já são alfabetizados, leiam um versículo. Eu conheço pessoas de mais idade na denominação que eu frequento que cantam maravilhosamente bem, mas não têm oportunidade. Ou seja, elas não são incluídas no culto, elas são excluídas de forma indireta, tá? Mas são excluídas. Elas têm que participar. O culto é para todos. O culto é de todos. Todos vão lá para cultuar a Deus, para prestar culto a Deus. E não somente um grupo de pessoas. Então, não adianta tirar apenas a criança da salinha, onde ela pinta, desenha, e colocá-la em cima para ela continuar pintando, desenhando. Tem que incluir a criança no culto. O culto infantil não é bíblico, não tinha sinagoga com salinha, não tinha nenhum judeu que ficava dando aulinha para as crianças, não tinha isso. Agora, o porquê que alguns pais, e agora eu termino o vídeo, o porquê que alguns pais, eles não aceitam essa mudança. Mesmo que a Bíblia não dê base para o culto infantil, alguns pais não concordam de cancelar o culto infantil. Ora,
Pelo que eu percebo é que o consumismo, ele cresce de uma forma tão louca que os pais, eles estão cada vez mais buscando uma questão financeira, uma vida melhor, mais dinheiro, estão buscando conquistar mais bens materiais, estão esquecendo o mais importante que é a família. Os filhos estão ficando de lado. Desde quando nasce, a mãe já está procurando uma babá para o filho. Ou então, depois de alguns meses, já está procurando uma creche. Ou seja, aquele ensinamento de Deuteronômio, que diz que é para os pais cuidarem dos filhos, para os pais educar os filhos, está ficando de lado. Hoje, os pais estão terceirizando aquilo que é dever dele. Está mandando terceiros educar os seus filhos, sendo que são eles, os pais, que devem educar os seus filhos e não terceirizar. Não é o pastor da igreja que tem que educar o seu filho ou corrigir o seu filho. Quem tem que educar e corrigir é você. Se você não corrige e educa, é claro que terceiros vão educar e corrigir. E educar da forma errada. Porque quem tem que educar é o pai e a mãe, e não terceiros. Então muitos discordam de tirar o culto infantil. Por quê? Porque já está acostumado a, desde pequeno, entrega para a tia da creche. Depois de grande, entrega para a professora. Aí chega na igreja, quer entregar para a tia da salinha. Ou seja, a responsabilidade que pela Bíblia é do pai, ele terceiriza. O filho em casa não tem uma educação teológica, né? Não vê o pai orando, não vê a mãe orando, não vê o pai lendo a Bíblia, não vê a mãe lendo a Bíblia, não tem um momento onde a família cultua a Deus, um culto devocional. É só brincadeira, é só grito, é o filho xingando a mãe não faz nada. Chega na igreja, o filho já está com a mentalidade formada e vai achar que pode fazer na igreja o que faz em casa. Aí fica tudo desenfreado. Agora, essas pessoas que tratam o filho como um produto, terceirizando a criança, vai achar dificuldade realmente de pegar o filho e educar ele teologicamente. Porque tem coisas que não mudam do dia para a noite. Se a pessoa não acostumar desde pequeno, desde sempre, essa mudança ela acaba sendo uma mudança muito forte, do dia para a noite. Então tem que começar com os pais. O problema são os pais. Eu conheço vários pais que terceirizam o serviço. Eu já falei isso uma vez, numa escola dominical. Terceiriza o serviço. Infelizmente, depois, quando for perceber, e mesmo que coloque numa escola de educação cristã, quem tem que educar o seu filho é você, e não a professora, não um pastor, não o teólogo, não um presbítero, é você. O dever é seu. Tá? Então, texto base, Neemias 8, texto que fala da educação que o pai dá para os filhos, é uma educação onde o próprio Deus ortogou, deu autoridade para o pai e deu esse dever, esse mandamento para o pai. Você encontra em Deuteronômio 6, você vê Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, você vê Atos 2 falando que a promessa é para os filhos, Deus não excluiu as crianças. Às vezes a denominação às vezes exclui as crianças, mas Deus não excluiu, não exclui, a promessa é para os filhos. Segundo Crônicas 20 também fala a mesma coisa, que quando o povo estava sofrendo ameaças do povo inimigo, segundo Crônicas 20, versículo 13, diz que todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as crianças, suas mulheres e seus filhos. Então tem base para que não tem base para um culto infantil, um culto separado, não tem base. O que os pais precisam entender é que o dever é deles, o dever de ensinar é deles, e não terceirizar aquilo que Deus mandou você fazer. Bom, era isso que eu tinha para falar, é isso que eu penso. Então aí até o próximo vídeo. Até mais.